Não, eu tenho me cobrado muito, né? Porque nos jogos decisivos, né? Eu sei que posso entregar um pouquinho mais, eu sei dessa responsabilidade que é. Infelizmente tem sido difícil os últimos anos, mas eu acredito que tudo na vida é um processo. Eu preciso confiar nisso, acreditar. E a minha própria história de vida, ela fala sobre isso, né? Sobre a gente continuar lutando, persistindo e acreditar no projeto, né? Hoje, como eu falei, a gente não caiu para um time, não vou dizer um time medíocre, mas o Flamengo é um time superior muito grande, é o atual campeão. Para mim fica um sentimento um pouco frustrante, porque eu sei que posso fazer mais, eu tenho me cobrado para isso. Não só eu, mas todo o elenco, a gente se cobra muito. Mas não digo que eu me sinto pesado, igual eu falei, eu sinto um privilégio por jogar nesse clube que é como torcedor também. Agora, esses detalhes de nas fases decisivas ser um pouco melhor, ser um pouco mais decisivo, tá me faltando isso para poder ajudar o clube. Óbvio que não é uma coisa que eu quero muito, o que eu mais desejo é que o clube seja campeão, é que nós conseguimos ganhar títulos de grandes dimensões, não desvalorizando o título que a gente ganhou esse ano, mas infelizmente ficamos pelo caminho. Mas agora a gente tem duas competições importantes e eu trago a minha história de vida e a gente vai continuar batalhando, lutando e tentando fazer o máximo para que a gente possa conseguir trazer grandes títulos para o Cruzeiro. Uma derrota pesada, acho que a gente, olhando até pelo grupo que nós tivemos, a gente fez uma campanha muito boa. Infelizmente hoje caímos, né? Saímos de uma competição que a gente tinha um desejo, tinha um sonho muito grande, né? Infelizmente, os mínimos detalhes fazem diferença no futebol, né? E hoje a gente, o Flamengo foi superior em muitos momentos do jogo. Tivemos algumas chances e quando a gente estava melhor no jogo, sofremos o segundo gol. Mas é frustrante, muito triste. Mas igual eu falei, né? A gente agora tem duas competições, a gente tem que focar nelas. O sentimento hoje é de tristeza, a gente tem que sentir essa derrota, essa eliminação. Mas a partir de amanhã a gente tem que virar o foco e a gente tem um jogo importante no Brasileiro na terça-feira. Que ressaca que o torcedor cruzeirense acordou nesta quinta-feira. Ressaca desta derrota para o Flamengo que deixa o torcedor muito triste. E Cruzeiro, sábado tem o Flamengo de novo. Vamos enfrentar o Flamengo de novo no sábado. Cruzeiro, vamos tirar pontos do Flamengo? Bora incomodar os caras? Vamos incomodar o Flamengo um pouco? Porque se a gente conseguir tirar pontos do Flamengo, prejudicamos eles na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já que a gente não conseguiu atrapalhar o Flamengo no campeonato ali da Libertadores, bora atrapalhar os caras no Brasileiro. Vamos dar a vida mais uma vez dentro de campo. Vamos tentar essa vitória no Mineirão, que seria extremamente importante para o Cruzeiro. E eu até coloquei aqui na tela para vocês as falas do Matheus Pereira, onde ele mostra, né, sua decepção por mais uma eliminação do Cruzeiro. E por que eu falo mais uma eliminação? Porque o Matheus Pereira mesmo disse que ele precisa ser mais decisivo em momentos tão importantes assim. Na final da Copa Sul-Americana, a gente viu o Matheus Pereira desaparecer, chorar na entrevista após a derrota, receber todo o apoio do torcedor cruzeirense. Na semifinal da temporada passada, o Cruzeiro pipocou mais uma vez. Após ter o resultado ali nas mãos contra o Corinthians, o Cruzeiro sofre o gol. O Cruzeiro, de novo, deixa entregar. E no jogo contra o Flamengo, empatamos, que era o mais difícil. E poderíamos ter levado o jogo para o pênalti. E o Cruzeiro, mais uma vez, pipoca. Então, assim, a gente tem batido na trave nas últimas temporadas. E não adianta a gente ficar aqui falando que a gente tem que aprender com os nossos erros, porque a gente já errou demais. Precisamos de vitória, precisamos dessa confiança para o torcedor cruzeirense. E olha só, família, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês os bastidores desta derrota, uma ressaca desgramada para o torcedor cruzeirense, mas ainda assim peço a vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora vamos conferir os bastidores desta derrota. Um jogo muito igual, né, juntando os dois jogos, mas hoje o Flamengo foi melhor. No primeiro tempo o Flamengo amassou o Cruzeiro não conseguiu respirar, não sei, acuou, ficou muito recuado,
não soube lidar. A Arrascaeta fez um gol maravilhoso. E aí começa o segundo tempo. Aí sim, esse é o Cruzeiro. Esse é o Cruzeiro que eu já vi jogando naquele Maracanã. Inclusive, eu já joguei naquele Maracanã contra um Flamengo e um Cruzeiro muito bem postado, se impondo. E teve sua recompensa, né? O Romero fez um golaço e depois, assim, ó, até tomar o segundo gol, o Cruzeiro era melhor. Era melhor naquela parte do jogo. E aí depois, né, o Flamengo, como eu falei, tem muita qualidade, não dá pra brincar contra time que tem muita qualidade. O Flamengo fez 2-1 e a partir dali o Cruzeiro tentou pressionar, principalmente no fim, e não conseguiu. Pontos positivos, né, do jogo que eu vi, principalmente o goleiro. O Arthur é muito bom, ele é muito bom mesmo. Eu acho que tem um potencial maravilhoso, um jogo gigante hoje, se portou muito bem, não teve culpa nenhuma e fez uma grande partida. Uma coisa que me chamou a atenção nos dois gols foram muito parecidos, né? O pivô do Pedro, Léo Jardim, eu acho que entendeu e tinha pensado exatamente isso. Isso é o que eu entendo vendo o jogo. Os dois gols muito parecidos. No primeiro ele faz um pivô de calcanhar pro Arrascaeta, que faz o gol, e no outro pro Lino, que também faz o gol. Então, assim, passou o time que, no contexto geral, jogou melhor. O Cruzeiro tentou, lutou, mas não chegou lá. Agora falando do Cruzeiro, me senti representado, me senti orgulhoso de ver o Cruzeiro. Eu sinto orgulho do Cruzeiro hoje, batendo de frente com grandes. O Cruzeiro está investindo, o Cruzeiro hoje já é realidade. O Cruzeiro jogou, acho, uma Sul-Americana há uns 2 anos atrás. Eu comentei com amigos que era cedo ainda para o Cruzeiro estar ali. Não que eu não quisesse que estivesse ali, mas a final mostrou, né? Acho que foi contra o Racing, se não me engano, e perdeu. O Cruzeiro, voltando ao que eu falei, é realidade. Acho que o Cruzeiro está num crescimento. O Cruzeiro vai ser o time que, provavelmente seguindo esse trabalho do Arthur Jorge, que é um puta treinador. Ele é muito bom treinador. Eu acho que o Cruzeiro tem muita coisa a conquistar, sinceramente. Como eu falei, bateu de frente, Libertadores, começou mal o Campeonato Brasileiro, já está lá em cima novamente, brigando. E eu acho que isso é muito, muito, muito bacana e é muito orgulhoso de ver. O Cruzeiro voltou a ser grande, voltou a disputar como grande e ainda está num processo para daqui a pouco colher um título importante que o Cruzeiro merece, que sua torcida merece, que o Pedrinho merece, por tanto investimento e por acreditar tanto nesse Cruzeiro. O que segue? Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem que seguir firme. O Cruzeiro tem que seguir firme no Campeonato Brasileiro para estar na Libertadores no ano que vem. Acho muito difícil disputar título. E tem uma Copa do Brasil. Tem uma Copa do Brasil, tem um clássico, tem um jogo super importante, é um jogo que para o estado, é um jogo gigante. Tipo esse, assim, ó, que acabou agora há pouco. Jogo gigante. E o Cruzeiro tá pronto para jogos gigantes. E a Copa do Brasil, né? O Cabuloso é muito forte na Copa do Brasil. O Cruzeiro é muito forte na Copa do Brasil. E tem que se respeitar e tem que acreditar. Tem que acreditar porque tem elenco, tem torcida, tem treinador e tem capacidade. É um momento importante. Eu acho que o torcedor cruzeirense tem que ficar chateado, faz parte. Tem reclamações sobre um, sobre outro, jogou bem, não jogou mal, alguma coisa assim. Tem todo o direito, faz parte. Mas não deixe de estar orgulhoso do Cruzeiro. Não deixe de estar orgulhoso. No Maracanã e ter sorte com a postura que o Cruzeiro teve no primeiro tempo. Algo tático ruim e algo especialmente anímico, né, de preparação e de ânimo dos jogadores, pior ainda. Me pareceu um time com medo, o jogo ficou grande demais para alguns jogadores do Cruzeiro no primeiro tempo, e você dar 45 minutos para o Flamengo podia ter ficado muito pior do que ficou. Virou o primeiro tempo só 1-0, um jogo que poderia, até deveria ter virado mais. O Cruzeiro sabe, sei lá como, chega vivo no segundo tempo, e aí faz um jogo de um Cruzeiro muito mais reconhecível dos últimos meses, desde a chegada do Arthur Jorge. Time que pressiona, que vai pra cima, que consegue trocar passes rápidos, que quer recuperar a bola rápido, e assim fez um gol, e assim poderia ter feito mais, e também tomou um gol do Flamengo, porque aí ficou um jogo de igual para igual, o que deveria ser esse confronto. Não foi um jogo de igual para igual no primeiro tempo, e eu acho que o preço que se paga por isso é muito caro, né? Você vai ter o jogo mais difícil de todos, você dá 45 minutos pro adversário, você começa a jogar depois que você tá um gol atrás, fica praticamente mesmo impossível de buscar. Primeira finalização do Cruzeiro, torcida do Flamengo que tá aqui, eu vou falar também do Flamengo nesse jogo e o que virá ainda pela frente, né, em Libertadores, e os times vão voltar a se enfrentar no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas a primeira finalização do Cruzeiro no jogo é aos 34 minutos, que é uma meia finalização, é uma falta que o Cruzeiro tem na lateral da área, uma falta em cima do Arroio, que o Matheus Pereira finaliza a meia altura, com tanto de perna pela frente, é claro que ela daria na perna de alguém e tem um rebote depois daquilo ali, depois de um desvio. Aí tem 2 finalizações do Wesley ainda, acho que o jogo se fez grande também pro Wesley,
O Emerson Royal foi bem em cima dele desde o primeiro lance, tem uma primeira dividida muito forte entre os dois, sobra uma mão na cara do Wesley, que acho que não é intencional. Não sei se depois daquilo ali ele sente alguma coisa, mas ele não consegue encarar o Emerson Royal. É um garoto que está se readaptando e acho que o jogo ficou grande para ele. O João Costa entrou bem no segundo tempo. Mas a primeira finalização já estava 1-0 para o Flamengo. O Flamengo já tinha finalizado 14 vezes. Na parada para hidratação, no minuto 22, já eram 11 finalizações do Flamengo contra nenhuma do Cruzeiro. Posse de bola perto de 70%. E primeiro tempo, como os times começaram, não sei por que começou jogando o Willian e não começou jogando o Fagner. Fagner vinha bem, não jogou por suspensão, jogo do Mineirão, que o Willian foi muito bem, mas o normal é que o Fagner voltasse pelo apoio que ele vem dando com a bola e também pela capacidade de marcação sem a bola. No final das contas, o Willian sai mal na foto, né, no gol do Samuel Lino. Assim como o Samuel Lino passou lotado na partida de ida, dessa vez ele é que deu o drible para fazer o gol do 2-1 e um golaço. Aliás, um jogo com 3 golaços, né? O segundo tempo é completamente diferente, absolutamente diferente, porque dos seus 2 principais jogadores. O Caio Jorge tem uma bola que ele arranca e bate cruzado e bate muito mal. Eu já falava aqui no pré-jogo que não é um grande ano do Caio Jorge, ele não tem a mesma sequência da temporada passada. Agora, com o Arthur Jorge no comando, são 7 gols em 24 jogos. É uma média de quase um gol a cada 4 partidas. Isso não é a média de um super atacante como o Cruzeiro fez. Ele se tornou, né, no ano passado. Jogador de Flamengo ofereceu 30 milhões de euros, artilheiro de todas as competições. Não mantém essa temporada as mesmas atuações. E o Matheus Pereira, que viveu um ótimo momento goleador. Matheus não é muito de gols, mas viveu um ótimo momento goleador semanas atrás. Nos últimos jogos também não tem conseguido, perto do gol, ser decisivo. E hoje me pareceu até um jogador que, de novo, rodeou bem a bola, né? Assim, se você pega para ver os números do Matheus Pereira, ele tem um bom número de passes, vendo aqui. Matheus acertou 92% dos passes, 54 de 59, só errou 5 passes no jogo. Só que eu não gostei do Matheus Pereira na postura sem bola. Tem um lance aos 44 do segundo tempo, que é uma bola que é enfiada para o Caio Jorge, tem uma dividida com o Léo Pereira. O Cruzeiro pede falta e o Matheus Pereira desiste de pegar um rebote de uma segunda jogada para ficar no ouvido do árbitro. E sem a bola também achei o Matheus com muito poucas ajudas. Um jogador hoje muito pouco esforçado sem a bola. Não pareceu o Matheus Pereira elétrico e buscando o jogo para todo lado. Embora tenha dado 59 passes, tenha participado muito, acho que foi um jogador que arriscou também pouco perto da área. Muitas vezes perto da área me parecia passar a responsabilidade para alguém. Passava a responsabilidade para o João Costa, para o Arroio, para o Bruno Rodrigues, para outro jogador, mas não ele, tentava decidir as jogadas. Chega uma bola muito difícil para ele, né, a última chance do Cruzeiro no jogo, que é uma bola que o João Costa passa, ela vem quicando muito, vem difícil de chutar, ela vem muito dura, vem rápida, e fica difícil de finalizar, ele bate bastante mal. Naquela ali eu nem coloco culpa no Matheus Pereira, mas eu acho que faltou ao 10, ao melhor jogador do Cruzeiro, um dos melhores jogadores do Brasil, em um jogo que precisava tanto que os jogadores dessem um passo à frente, que ele tivesse pelo menos tentado assumir mais a responsabilidade perto do gol e tivesse tido melhor postura sem bola. Achei que o Cruzeiro muitas vezes queria marcar pressão e tinha um jogador ali desconectado depois que perdia a bola para se ativar rapidamente e o Cruzeiro recuperar as bolas. Faltou ir um pouquinho pro barco, tá, o Matheus Pereira? Ficou muito na tentativa de uma genialidade que ele não mostrou, que ele quase evitou, passando a bola para outros jogadores, e não foi nem genial e nem lutador. Lutador como o Lucas Romero, né? Melhor jogador disparado do Cruzeiro no jogo, disparado no Cruzeiro no jogo. Se tivesse 11 Lucas Romeros, talvez não perdesse. Se tivesse 11 Matheus Pereira, por mais que seja mais jogador do que os outros, inclusive, não só que o Lucas Romero, acho que não daria. Então, os 2 que o Cruzeiro precisava para igualar as coisas de um jogo tão difícil não estiveram bem. Outros também não estiveram bem, tá? Tô falando simplesmente desses 2 que se esperam um pouco mais. O segundo tempo do Gerson é bastante melhor. Sai porque eu acho que tinha que sair. Os 40 e tantos do segundo tempo tinha que colocar um atacante a mais. Mas eu acho que melhorou a saída de bola, controle, ganhou rebote, baixou bola e deu ritmo pro Cruzeiro. Acho que ele e o Lucas Romero no segundo tempo foram muito bem. O Arroio melhorou alguma coisa no segundo tempo também. O Rojas ainda também não chegou, né? É difícil chegar e se adaptar no meio da temporada, a mesma coisa pro Wesley. Eu, inclusive, teria começado o jogo com o Vidalba no lugar do Rojas, para ter um pouco mais de poder defensivo e liberar os jogadores para mais funções ofensivas depois. Enfim, melhorou alguma coisa. E agora, família, tô encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!